melhor do que a gente agradecer, né? Gratidão, a gente falar de gratidão, falar de muitas coisas boas que têm acontecido com a gente, com esse trabalho que a gente faz, até mesmo com a gente mesmo, né, Rafa? Porque a gente precisa agradecer, porque não é só passar, a gente também aprende muito mais. Eu acho que a gente recebe muito mais do que a gente dá, né? E assim, Deus é tão maravilhoso que a gente faz algo para ajudar as pessoas e, na verdade, a gente cresce no nosso íntimo, na nossa energia, na nossa percepção de tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, e nada mais gratificante, né, do que a gente deixar isso aqui bem claro, que a gente se transforma muito mais todos os dias, a cada live que a gente faz, são coisas que a gente traz e que a gente pratica, que a gente começa a olhar para a gente, a se desenvolver dentro de tudo aquilo, porque uma coisa é a gente ler, a gente passar algo, é muito fácil, é muito vago quando você só faz isso. Mas quando a gente começa a tomar ação daquilo que a gente busca, do que aquilo que a gente estuda, e a gente traz de tudo isso que a gente faz, a gente traz um pouquinho para dentro da gente, e a gente começa a ter entendimento de nós mesmos, das nossas transformações, de tudo aquilo que isso acrescenta em nós, de quando a gente pratica isso, né, Rafa? Porque hoje a gente vive uma realidade que é muito voltada para tudo que se está externo. E a gente aprendeu nesses anos aí, nesse nosso trabalho, dentro dessa nossa busca, a compreender a nós mesmos, né? Olhar para a gente com um olhar verdadeiro, com um olhar generoso e compreender quem verdadeiramente a gente é. Porque uma coisa é passar conhecimento, só passar o conhecimento. Outra coisa é a gente vivenciar esse conhecimento. É a gente mergulhar dentro disso e entender quem somos de verdade. Com as nossas falhas, com as nossas qualidades, com os nossos medos, com as nossas coragens. E a gente perceber que a gente é muito mais do que aquilo que a gente imaginava. A gente é muito mais do que aquilo que a gente imagina, que a gente consegue perceber. E dentro disso, a gente não tem outra coisa, além de agradecer a Deus todos os dias pela descoberta, né, de olhar para nós mesmos e ver que a gente é um ser humano completo de tudo e muitas vezes falhos em muitas coisas, né, Rafa? Mas seres também capazes de fazer escolha e dentro dessas escolhas fazer as nossas próprias transformações, buscar aquilo que é real para a gente, buscar aquilo que a gente acredita, olhar para a vida de uma maneira diferente, a gente acreditar, trazer para fora o que a gente tem dentro, a gente acreditar no mundo melhor, a gente acreditar nas pessoas, a gente olhar para a vida e entender que a vida é tudo aquilo que a gente traz dentro da gente. A nossa vida tem muito a ver com o que a gente é, com o que a gente traz, com o que a gente vibra, com o que a gente emana. E quando a gente tem esse entendimento,
as nossas dificuldades vão caindo por terras. Porque a gente consegue entender que a gente faz parte disso tudo e não tem erro nos planos de Deus, em nada. Muitas vezes a gente quer justificar uma coisa por outra, a gente quer trocar uma coisa por outra, mas a gente entende que nós somos um e dentro desse ser um, cada um com a sua particularidade, a gente traz algo maravilhoso que agrega muito. É a gente compreender as nossas falhas, olhando para o outro, que muitas vezes julgamos ser do outro, mas a gente entender que aquilo é parte da gente. A gente começa a abrir o nosso horizonte para tantas coisas, a gente começa a ter entendimento na real de como a gente funciona. A gente tem generosidade na forma de olhar, tanto para fora quanto para dentro. E a gente começa a descobrir um universo diferente em nós mesmos. E compreender a magnitude de Deus na vida da gente, através dos detalhes, dessas compreensões que chegam para a gente, coisas que em outras situações, em outros tempos, a gente sequer imaginava compreender ou entender, né? E quando a gente olha para a gente com essa nitidez, a gente percebe que a gente é tudo e ao mesmo tempo a gente não é nada. E quando a gente acessa isso, que a gente faz parte disso tudo e que a gente está aqui como parte do todo, a gente ganha uma visão diferente de tudo que acontece, de tudo que a gente faz, de tudo que a gente agradece. E a gente compreender isso só nos torna muito mais grato. Cada dia que passa, a gente tem certeza que estamos aqui por algo maior. E Deus, quando faz os planos, Ele não faz nada, como vamos dizer assim, não faz nada por fazer, né? A gente entende muita coisa e agradece por tudo, na nossa vida, na vida das nossas famílias, dos nossos amigos. A gente começa a ver toda a situação, todo o planejamento de Deus de forma maravilhosa. E a gente ganha um olhar diferente para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade. E hoje, diante de tudo que a gente já vivenciou durante esse tempo inteiro de passar conhecimento, de trazer algo diferente, a gente só pode dizer, quero dizer por mim, a gente agradece, eu agradeço muito a Deus por tudo, por tudo. E o melhor é a gente poder se conhecer, saber quem a gente é, as nossas falhas, os nossos acertos, e a gente saber que a gente pode, né, fazer diferente. E dentro disso tudo são escolhas, né, Rafa? A gente tem as nossas escolhas. E hoje, sim, dentro disso são escolhas conscientes e cheias de gratidão, porque a gente consegue ver um mundo diferente. E dentro desse mundo diferente, a gente alcança também a maior de todas as dádivas, que é agradecer. Agradecer por tudo que a gente é, agradecer por tudo que a gente tem,
e agradecer por tudo que a gente passa de bom, e às vezes de coisas também que não são tão agradáveis, né? Mas que esse desagradável é o que nos traz muito mais aprendizado, que nos tira da zona de conforto, que nos fazem pensar, que nos faz procurar as possibilidades fora daquilo que a gente já está acostumado. Então, assim, a gente ganha muito entendimento dentro disso e a gente só tem que agradecer por isso. E aproveitar nesse momento, né, Rafa, vamos dizer, de transição, né, de um ano para o outro, agradecer muito e que esse próximo ano a gente possa melhorar muito mais e ter muito mais coisas para agradecer. Pode complementar aí, Rafa, em alguma coisa que você queria dizer? De momento é isso. Sim, e a gente lembrar sempre de agradecer, né, Rafa? A gratidão na vida da gente é tudo. Tem aquelas as frases clichê que a gente sempre ouve, né? Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. E de fato isso é real. Como a gente olha para a vida, como a gente olha para as coisas, como a gente sente tudo isso. E quando a gente aprende a agradecer, a gente também aprende a receber tudo que o universo tem de bom e de maravilhoso para a gente. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Agradeço muito a Deus por tudo. Agradeço ao Rafa pela parceria que a gente tem, né, Rafa? E, assim, às vezes a gente pensa assim, poxa vida, mas Deus faz as coisas tão certas que eu acho, assim, que a gente só tem que agradecer mesmo. A gente ainda pode não estar ainda onde a gente quer, né, Rafa? Mas, assim, a gente está caminhando, né? E cada passo que a gente dá, a gente aprende mais, porque nos exige buscar mais, né? Pede mais da gente, a gente está sempre buscando mais, a gente quer compreender mais, quer entender mais, quer conhecer mais, para a gente poder sempre estar trazendo alguma coisa diferente de tudo que tem aí. É simples, mas é a gente, é o que somos, é a forma que a gente tem de passar, é a forma que a gente tem de explicar. Mas uma coisa eu falo, dentro disso tudo eu agradeço porque a gente faz isso com muito amor, a gente faz isso com muito carinho, de cada detalhe, de cada livro que a gente lê, de cada conversa que a gente tem, de cada tema que a gente traz. Então, assim, é só agradecer mesmo. E a gente só fica bom quando a gente pratica, né, Rafa? A gente vai fazendo. E a gente está caminhando devagarinho. E a gente busca trazer para todo mundo aquilo que a gente é, dentro da nossa realidade, que tudo é possível. E a gente só tem que agradecer a Deus, porque a gente é uma possibilidade, né, Rafa? Deus dá a possibilidade para a gente. E a gente traz isso. Todo mundo está aí e é capaz de trazer alguma coisa, ensinar alguma coisa, aprender muito mais do que passar. E é isso que é importante. Então, assim, eu só tenho que agradecer a todos esses momentos que a gente teve até aqui. E para mim foi muito gratificante, porque eu tenho aprendido muito, mas muito mesmo. Aprendo muito com o Rafa me ensina demais, né, Rafa? Sempre foi assim, sempre teve muita paciência comigo, eu sou cabeça dura. Mas, enfim, né, a gente vai aprendendo a abrir os horizontes, a gente vai aprendendo
a olhar para as coisas de forma diferente, a gente vai aprendendo a aceitar as coisas de uma maneira mais leve, a gente vai saindo da gaiola, a gente vai entendendo que o universo ele é gigante, ele é maravilhoso e tem tantas coisas boas, tantos ensinamentos, basta a gente querer aprender. E é isso. Quando a gente fala, né, sobre gratidão, as pessoas têm a dimensão da força, do poder que tem nesse sentimento, porque gratidão é um sentimento. Né? Será que as pessoas têm noção do poder até onde pode ir? Né? Então, quando a gente fala em ser grato, vai além do simples ato da gente agradecer alguma coisa. E isso inclui a gente aprender como o universo funciona, né? Como Deus funciona. Então, cada vez mais que a gente vai chegando perto de Deus, ou seja, a gente vai tendo uma comunhão maior com Deus, a gente vai entendendo como Ele funciona, como Ele trabalha, né? Então, se a gente pegar, né, na nossa vida diária aqui, quando alguém faz um favor pra gente, ou quando alguém faz alguma coisa, a gente agradece. Normalmente a gente faz, né, a gente é grato, agradece. E muitas pessoas falam que é por educação, muitas pessoas falam que é obrigado a agradecer, e por aí vai, né? A gente tem um monte de divergência sobre isso. Uns são ingratos, e por aí vai. Mas o que a gente quer trazer aqui é como o universo funciona, né? E se a gente parar e começar a analisar desse ponto de vista, a gente, quando Deus nos cria espírito, a gente já deve ser grato, né? Porque Deus está dando algo para nós, ou seja, está dando a vida. Então a gente já nasce devendo alguma coisa, entre aspas. Então a gente já deve ser grato nesse começo. Então a gratidão já vem junto com o nosso espírito. E é tão poderoso que a gente devia de usar mais. A gente deveria de praticar mais esse sentimento. Né? Então, a partir do momento que Deus criou, a gratidão já vem junto, porque a gente tem que ser grato a Deus simplesmente pelo ato de nós estarmos vivos, de sermos criados, de termos essa oportunidade, né, de viver. Só isso já bastaria a gratidão. Mas a gente pode ir muito além disso ainda, né? Aí depois as coisas que Deus nos oferece, né, a natureza, o alimento, muitas das vezes a gente agradece automaticamente, mas a gente não para pensar aonde isso nos leva, o quão grande é isso, o quanto Deus é generoso nessas partes e a gente fica muitas vezes reclamando por poucas coisas, né, por coisas pequenas, esquecendo de agradecer o quanto nós temos, o quanto nós somos, né? E o universo, ele funciona dessa maneira. E o universo é tão sábio, né? Deus é tão sábio que ele ponhou a gratidão de uma forma da gente entender uma outra coisa. Já repararam que a gente só agradece o que a gente tem? Né? A gente só agradece o que a gente tem. Então, quando a gente ganha alguma coisa de alguém, ou quando alguém nos faz um favor, a gente agradece. Obrigado por certa coisa. Obrigado por fazer esse favor para mim. Né? Deus é tão sábio que esse fundamento do universo de gratidão diz muito mais que só agradecer. Né? E aí a gente entra num conhecimento um pouquinho mais profundo, né, de mecânica quântica, está tão em vigor aí, e a gente precisa aprender isso. Quanto mais rápido a gente aprender isso, vai ser melhor para nós. Né? Porque quando a gente agradece alguma coisa, é sinal que a gente já tem. Né? Então, se a gente parar para analisar, a gente agradece mais ou a gente reclama mais? Né? E quando a gente reclama de falta, né, é como se a gente estivesse invertendo o que a gente quer. Né? E isso a gente fala em tudo. Então, quando a gente agradece alguma coisa que a gente já tem, é porque aquilo já é nosso, já nos pertence. Então, se a gente souber usar isso,
A gente deveria de agradecer aquilo que a gente acha que não tem, mas na verdade a gente já tem. Então a gente deveria de ser mais grato pela saúde, mesmo que pareça que a gente não tem, mesmo que pareça, né, que alguma doença nos afeta, mas a gente deve de agradecer pela nossa saúde. A gente deve agradecer é pela nossa riqueza. A gente deve de agradecer pela nossa alegria. Por quê? Porque quando a gente agradece, a gente já tem. Só que quando a gente fala que essa coisa é mais profunda, é que a gente já tem no nosso espírito. Nós já temos no nosso espírito. E aí, para se manifestar aqui na nossa vida, né, é um piscar de olhos, é só a gente acreditar nisso. Então nós temos que entender o poder da gratidão, né? Não é só aquilo que a gente já vem realizando, mas é aquilo ainda que a gente gostaria de realizar. Então, quando eu agradeço a minha saúde, né, como a gente já comentou aqui, né, que esse poder da gratidão já vem no nosso espírito, nós ativamos energias, nós damos movimento a energias que podem estar adormecidas e nos fazendo falta. Né? Então, quando eu agradeço a minha saúde, eu faço muito mais que agradecer. Eu libero uma energia que vem do meu espírito, que renova a minha alma, que renova o meu corpo físico, né? Que renova a minha mente, meu corpo mental, vem afetando, né? Todos os meus corpos energéticos, vem renovando as minhas células. É tão poderoso isso que as pessoas deveriam de praticar muito mais. Mas muito mais mesmo. Né? Quando eu tenho, e a gente vai além, quando eu tenho amizades, que às vezes eu não gosto muito, o que eu devia de fazer? Agradecer ao bom amigo que eu tenho, ser grato pela amizade, mesmo que seja alguém que eu acho que não, né, muitas das vezes não é aquela pessoa que eu queria, mas Deus nos dá aquilo que precisamos. Então nós devemos de agradecer a família que a gente tem. E como a Sol falou, é na dificuldade que a gente aprende, é na dificuldade que a gente cresce. Então nós deveríamos ser grato pela família, grato pelos amigos, e vou muito além. A gente deveria ser grato até pelos inimigos. Por quê? Eles nos fazem crescer, eles nos fazem evoluir. Nós percebendo ou não percebendo isso. Né? Mas Deus faz tudo certinho. Então, quanto mais... A gente aprende, né, Rafa, como você disse aí, dos inimigos, a gente aprende até no desamor. A gente tem compreensão de muita coisa. E isso é muito importante. E o agradecer que a gente fala não está só na palavra, né? Está num gesto, está numa atitude, está num... Até em ouvir as pessoas é um gesto de gratidão. Então, no final da história, é o que a gente fala: amor, perdão, gratidão. Não tem como explicar, não tem como a gente querer conceituar isso, porque vem da nossa alma. E quando vem da nossa alma, né, ela já acontece por si só. Né? Já acontece. Então, quando a gente fala de amor, nós não temos que entender o amor. Nós temos que praticar o amor. Porque o amor já vem, dentro do amor já vem tudo explicado. Então, quando a gente tem um gesto que leva essa energia, já explica. Porque quando a gente sente, toda a explicação que a gente precisa vem junto. É por isso que nós, seres humanos, não se entendemos muito, às vezes, o que acontece. Porque nós queremos explicar, nós queremos controlar. Né? E quando nós queremos explicar, controlar, nós começamos a viciar o amor em preconceito, em tabu, né? Em coisas que não têm fundamento. Né? A gente cria algo que não é o amor. Por quê? O amor se explica quando a gente sente. Mas não quando a gente olha. É muito difícil a gente olhar alguma coisa e explicar o amor. Não. O amor, ele se explica sozinho.
mas para quem sente. Né? E sentir, quando a gente fala assim, sentir amor, sentir o amor de Deus, então, nossa, quanta coisa a gente entende, quanta coisa a gente consegue entender da nossa vida, né? Que muitas coisas a gente fala assim, nossa, o que eu fazia não me faz mais sentido, o que eu praticava não faz mais sentido nenhum, porque você ganha uma nova perspectiva, né? Você ganha uma nova visão de mundo. E por que a gente está trazendo, né, tantos esses esclarecimentos, tanto conhecimento? Porque nós vamos entrar numa nova era. E essa nova era, quem não se habituar, vai colher as consequências que a gente vai sofrer. Porque quando a gente caminha contrário ao amor, a gente sofre. Pode ver. Quantas vezes a gente sofre quando a gente resiste em perdoar? Quanto sofrimento a gente tem quando a gente sustenta uma mágoa por vários anos? Quem nunca, né, a hora que perdoou, a hora que conversou com alguém, parece que tirou uma tonelada das costas? Quem nunca teve uma experiência dessa, vive num automático, né, sem precedente, porque a gente sente as coisas. Então, por que quando a gente perdoa, as coisas ficam mais leves, mais suaves? Porque aí a gente caminha a favor do amor, a favor dessa energia divina de Deus. Né? Então, tudo que é contrário ao amor, sofrimento. E é simples a gente enxergar isso, né? A gente pega a guerra, por exemplo, uma guerra. Quanto sofrimento, né? Quanto sofrimento uma guerra traz. Mas o que a guerra está fazendo? Indo contra o amor. Simples assim. Então essas energias que vêm de Deus, que vêm do Espírito, a gente não consegue explicar. Não adianta querer entender. Tem um ditado que diz assim, né? Entenda sem entender. É a melhor coisa que a gente faz. E viva, né? Vivenciar o amor. Seja na troca, porque o amor é uma troca de energia. Né? Seja o amor com o seu bichinho de estimação, com os animais, a gente falou da natureza. Seja uma troca com uma planta, porque no seu interior, tudo vem com o amor de Deus. Se você acreditar e se você ter essa sensibilidade, até uma pedra emana amor, porque o amor cria tudo. Né? O amor é o amor da vida ao universo. Se até com uma pedra a gente consegue trocar essa energia do amor, você imagine com as outras coisas. Nossas plantas, os animais, a natureza. Porque o amor vem da nossa essência, né? Vem do nosso espírito. Então não adianta a gente querer entender o amor aqui. E esse amor que as pessoas comentam, né, querendo explicar esse amor humano, está muito longe. Está muito longe, porque o amor humano é cheio de motivos. É cheio de motivos. Né? E quando a gente ama esse amor divino, é aquela história, você ama até o seu inimigo. Você ama, porque você não tem como não amar. Claro que vai ter as consequências, né, do inimigo. Né? Se a pessoa quer te prejudicar, vai ter as consequências para ela. Mas as consequências que vai ter para você depende do que você emana. Então, se você ama o seu inimigo, para você não vai ter consequências nenhuma. Mesmo que, humanamente falando, que é o que a gente comentou até agora há pouco, mesmo que a gente saia perdendo. Mas aqui não faz diferença nenhuma perder ou ganhar. Porque o que vale mesmo é o que nós levamos para o nosso espírito. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Né? Nós, seres humanos, estamos muito atrasados. Nós já deveríamos de ter entendido isso há muito tempo. O que vale a pena é o que a gente carrega no nosso espírito. Não é o que a gente perde aqui, ou ganha aqui, ou deixa de fazer aqui, ou deixa de usufruir aqui. Né? Porque aqui é passageiro, aqui é só um aprendizado, aqui é só uma etapa, é só uma escola.
o que vale mesmo é depois daqui. E é aí que a gente tem que aprender a dar valor nessas coisas. Ah, mas e como é que eu sei? Nossa, muitas explicações estão sendo dadas, muitos esclarecimentos estão sendo trazidos, né? E isso já faz muito tempo. 2000 anos atrás já está sendo esclarecido, né? Então, quando a gente fala em ser grato, é muito mais do que um muito obrigado, mas é muito maior que isso. É uma energia tão poderosa que anda junto com o amor, que anda junto com o perdão, né? Que arruma as coisas, que traz vida para a vida. Porque tem gente vivendo aí, parece que é um morto-vivo, né? Não consegue admirar, não consegue contemplar, né? Nada. Não tem que contemplar nada. Vivendo por viver, sem sentido, né? Levanta, come, trabalha e volta a dormir, passa pela vida sem viver a vida. E viver a vida não entra questão de dinheiro, não entra questão de relacionamento, é muito maior que isso. Viver a vida é você estar presente com você mesmo. Que é até o que a gente falou, né? Estava comentando já hoje. As pessoas vivem numa carência, né, nas emoções, que elas não sabem compartilhar as coisas. Né? Vivem sugando os outros. E é um suga-suga. É o amor, o amor humano que a gente fala, né, Rafa? Que ele sobrevive de troca. Ele não consegue se doar. Ele só sobrevive se ele tiver da onde ele tirar alguma coisa. Essa é a realidade, né? Então tem esses ensinamentos que a gente fica refletindo, meditando, e aí a gente consegue entender, né? Que a gente só vai entender o que é felicidade a hora que você ser feliz sozinho. A hora que você for feliz sozinho, você entendeu o que é felicidade. Você não precisa de nada e de ninguém. Ah, mas aí então eu não preciso de conviver com as pessoas? Mas aí você não vai sugar os outros, você vai compartilhar. Você vai doar. É aquilo que a gente fala. Quando uma pessoa doa amor para alguém e a pessoa que recebe também doa amor, esse amor é o quadrado. E aí as coisas acontecem de verdade. Agora, quando uma pessoa doa, o outro só suga, não vai dar certo. Né? Uma hora a balança desequilibra. Não funciona assim. Né? O universo não funciona desse jeito. O universo é puro equilíbrio. Quando algo se desequilibra, né, o universo dá o jeito dele de se equilibrar. Isso é com a natureza, isso é com o ser humano, isso é com os planetas, né? Não é só equilíbrio, né, Rafa? É abundante demais da conta. Muito abundante, né? Então, né, a gente tem que entender isso. Começar a entender como o universo funciona. Para quê? Aquela historinha lá de trás de novo. Para nós aprender a plantar melhor o que a gente vai colher. Então, já que a gente está nesse momento de fim de ano, né, aí as pessoas começam a refletir um pouco, né? O que é para o ano que vem, o que esse ano que passou, né? Só que o que nós percebemos? As pessoas falam isso da boca para fora. As pessoas não levam a sério nem o que elas falam, né? Porque na primeira dificuldade, elas já largam as coisas, elas já desistem. E como a gente falou, é nas dificuldades que a gente cresce, né? Então, o que nós queremos para o próximo ano, vamos falar assim? O que você quer para o ano que vem? Começa a agradecer já o que tem para vir, né? E as dificuldades, não enxergue dificuldade. A dificuldade apareceu, busca a solução. É assim que nós vamos
crescer e evoluir, porque no momento que nós estamos, né, se a gente olhar as internet aí, é um show de horror do que vai acontecer ano que vem. Né? Se a pessoa não for bem equilibrada, não tiver a mente firme, ela se desespera. Por quê? Né? Só falam um monte de bobagem. É só negócio pessimismo. Aí, dentro da mecânica quântica, a gente fala, né, as pessoas... Uma pergunta. As pessoas estão prevendo ou as pessoas estão criando a realidade? E todo mundo falando, e todo mundo falando, e todo mundo emanando essa energia, e todo mundo com medo. Vai acontecer. Vai acontecer. Então, olha o quanto é perigoso, vamos dizer assim, não saber como as coisas funcionam. Porque o universo é muito claro. Nós criamos a nossa realidade. Só que o que acontece? Pro ano que vem as pessoas começam a dar uma viajada, né? Na maionese, como se fala. E sonham, e conquistas. Só que é da boca para fora. As pessoas não sentem os sonhos, não sentem os desejos. E aí não acontece. E aí na primeira dificuldade, desiste. Então como é que a gente vai mudar alguma coisa se nós não conseguimos pensar direito? Né? Será que a gente agradece o ano que vai vir? Né? Agradeço pelo ano que vai vir, agradeço pelas conquistas que eu vou realizar. Porque quando você faz isso, as suas conquistas já estão sendo realizadas na sua mente. E para elas se materializar aqui, é só chegar o tempo certo, que é o tempo de Deus. Então nós temos que aprender a pensar para as coisas se realizar. Esquecer um pouco essa internet, essa rede social, porque as pessoas falam as coisas para ganhar like, para ganhar os cliques aí, para ganhar um monte de coisa. Né? E criando uma situação, porque as pessoas da desgraça, elas faturam na desgraça. Né? O ser humano ainda está nessa, infelizmente. Mas nós temos que jogar uma energia contrária para a gente não... Então vamos começar a pensar diferente para criar uma realidade diferente. Vamos criar uma realidade diferente. Para o ser individual, para o ser coletivo, né? Porque eu posso sair da bolha, mas eu faço parte da bolha ainda. Né? E se eu amo, se eu tenho amor dentro de mim, eu quero que o meu irmão saia da bolha também. Eu não quero que ele sofra. Certeza. Né? E o que Deus nos ensinou, a gente ir além. Eu também não quero que o meu inimigo sofra. Eu quero que ele mude, né? E passe a amar também para que a gente entre numa harmonia. Porque do que vale eu estar bem, meu irmão está bem, mas o meu inimigo está sofrendo? A energia dele vai pegar em mim. A gente sofre junto, né? A gente sofre junto. Porque o planeta, nós somos um corpo só. Vários seres, né? Mas é um corpo só. Imagina um corpo, o teu corpo. Né? Se o teu dedinho mingo tá infeccionado, tá com dor, o teu corpo inteiro sofre aquela dor. E o planeta é a mesma coisa. Se tem um indivíduo sofrendo, nós vamos sentir esse sofrimento. Então, não vale a pena eu querer mal ao meu inimigo, porque eu estou emanando uma energia muito ruim. E aquele sofrimento dele vai voltar para mim. Porque Deus fez dessa forma para a gente crescer e evoluir. Não tem saída. Né? Não tem saída. É a mesma coisa que a gente fala de você agradecer. Né? Quando você agradece, você já tem. Então aquilo que você almeja lá na frente, já agradeça que você tem. Que aí você cria a tua realidade. Agradeça pela tua saúde, mesmo que você esteja com dor. Entenda o que é a dor. Entenda. O universo explica isso para você. Né? Então você tem que agradecer a tua saúde. Você tem que agradecer a tua riqueza. Você tem que agradecer a tua prosperidade. Né? Cria dentro da sua mente que você é próspero e que Deus
né? Vai te colocar os caminhos para você ser próspero. Né? Abundância, o que é abundância? Será que a abundância é ter um monte de coisas? Ou a abundância é ter aquilo que supre? A gente já falou aqui de prosperidade, de abundância. Né? As pessoas têm uma visão conturbada dessas coisas. Porque quanto mais tem, mais quer, mas aquilo nunca supre as necessidades. Né? E às vezes as necessidades supridas já é uma abundância que a pessoa não quer mais nem, não precisa mais nada. Então a gente analisar tudo isso, entender tudo isso. Por que a gente quer tanto uma coisa? Será que está faltando alguma coisa? Será que a gente está carente de alguma coisa? Será que o nosso emocional está desequilibrado, que nós estamos compensando em algo externo? Será que a gente precisa se transformar em algo que a gente não quer? Porque a sociedade tem preconceito com isso? E é engraçado quando a gente entende essas coisas, né, Rafa? Tem situações que você vê, às vezes, assim, que você vivencia, situações, até mesmo, vamos dizer assim, muito assim, casual, de provocações, de situações que você já não consegue se encaixar mais naquilo, né? Você já não faz sentido aquilo. E a gente olha de forma diferente para aquela situação e simplesmente não se vê mais naquela realidade. A gente percebe, a gente sente e a gente não se vê mais naquele universo que se cria em alguns movimentos. E é tão natural e é tão assim gratificante, eu vou falar assim, é gratificante você ter essa visão, essa percepção dessas coisas e você se sente leve dentro daquilo, você vê aquilo com uma leveza diferente, porque aquilo já não tem mais a ver com você, não tem mais a ver com a sua realidade. A gente já não se encaixa mais naquilo. E é muito bom, é muito gostoso, sabe? A gente ter esse encontro, e não é com ninguém, é com a gente mesmo. É a gente perceber de como a gente funciona, de como a gente consegue ter clareza de tudo isso. E você entende que tudo está onde tem que estar, cada um está no nível que tem que estar, cada um está no entendimento que precisa estar. E você percebe que nada está fora, é que cada um está num movimento diferente, em um momento diferente, uma consciência diferente, mas que na verdade está tudo certo. É o crescimento de cada um, é o desenvolvimento de cada um, é a compreensão de cada um. E isso, eu vou te dizer uma coisa assim, é como se a gente tirasse um peso de cima da gente. Quando a gente consegue ter essa visão de tudo como está funcionando e como funciona, a gente tira um peso, uma responsabilidade de muita coisa que muitas vezes a gente traz, isso vem se arrastando, né? E quando você abre isso, você abre essa visão, você consegue enxergar além, você sai daquele posicionamento onde você é mexido como uma peça, que todo mundo mexe, todo mundo te coloca onde querem, tira e vai e vem, e você se movimenta de forma aleatória e de forma que não é a forma que você é, entendeu? E quando você entende isso, e quando esse movimento todo você consegue visualizar, é como um jogo de xadrez,
Você consegue visualizar o que está acontecendo. E você tem mais clareza para você se movimentar. E você consegue entender quem é você nesse jogo. E isso faz uma diferença imensa. E você começa a agradecer. A gente agradece até pelos os movimentos que se acredita ser o nosso e na verdade você sabe que aquilo não é. Mas você já entendeu como isso tudo funciona. E você fica em paz diante dessas situações. E é muito gostoso. É muito bom você se perceber nesse tabuleiro de forma diferente. E você começa a agradecer, porque você percebe que você também está se curando, que você também está saindo daquele ritmo onde tudo funciona do mesmo jeito, na mesma situação. É gratificante demais, é muito gratificante. É você perceber que você consegue se movimentar, que você consegue olhar, que você consegue entender muita coisa, mesmo você não fazendo parte daquilo mais. Mas você consegue ter clareza de tudo como água. Você vê aquilo nítido como uma água. Aí você começa a buscar dentro de você, olhar para dentro de você a sua realidade e você vê aonde você está, onde você não se encaixa, onde aquilo é algo que você entende que não é seu, mas você faz parte daquilo como um todo, mas a sua realidade é outra. Você consegue ter essa amplitude de tudo, todo o movimento, né? Que você é um ser individual, do que aquilo que você sente é seu, é único e particular seu, mas que você pode participar dessa dança sem nenhum problema, porque você entendeu qual é a sua participação nisso tudo. Que você é fundamental naquele movimento, mas a sua realidade é só sua. Você vivencia aquilo. E não tem nada de errado, porque quando a gente encontra isso dentro da gente, você anda e você se movimenta em todos os lugares e você não perde quem você é. Aí você sente aquela energia gostosa e a gratidão só aumenta. Porque você consegue sentir quem você é. Você se vê como verdadeiramente é. Você se movimenta, você anda, mas como você mesmo. Você não precisa sair de você para se movimentar em lugar nenhum. Certo ou errado, legal ou não, é aquilo que é. É a sua alegria, é o momento da sua tristeza, é na forma que você ama, é na forma que você sente, e tudo faz sentido. E você consegue perceber isso com muita clareza. E a gente agradece, a gente só tem a agradecer. Porque isso nos traz momentos geniais dentro da gente mesmo. A gente consegue acessar coisas que dificilmente a gente vai falar e vai ser entendido por alguém. Porque aquilo é nosso. A pessoa só vai conseguir entender quando ela acessar esse
momento que a gente fala, essa realidade que a gente fala, de se conhecer, de se perceber, de se achar no mundo, quem a gente é dentro desse mundo. Quando a gente se acha, quando a gente se encontra, a gente consegue entender, a gente consegue, mas é cada um, é dentro de si, a gente acessa essas coisas em nós. Não adianta eu falo aqui de uma situação de como eu me sinto. O Rafa vai fazer, ele vai se sentir de outra forma, mas é ele, sou eu. E isso é maravilhoso quando a gente se percebe, a gente se sente, a gente se encontra. É o encontro com a gente mesmo. A gente perceber que a gente faz parte desse todo, mas a gente saber a nossa realidade dentro desse universo todo. E aí a gente chega à conclusão de que Deus é tão perfeito, que muitas vezes ele deixa a gente se perder dentro desse universo, para que quando a gente se encontra, a gente saber, a gente entender que a gente realmente se encontrou. A gente realmente se reconhece naquele movimento todo que a gente está. Então, assim, a gente é só agradecer. Porque o autoconhecimento tem esse poder, né, Rafa, de trazer a gente para a gente mesmo. Mas é aquilo que a gente costuma dizer sempre. É sair do raso. A gente precisa buscar isso um pouco mais a fundo. Porque se você é aquela situação, esses dias ainda eu conversando com a minha irmã, se você pergunta para as pessoas se elas se conhecem realmente, elas vão dizer que se conhecem. Aí você traz esse entendimento, e aí? Qual a realidade disso? Então você se percebe dentro do que você é, quando você se depara com essas situações, com esse movimento todo. Você se vê dentro, é como um jogo, você se vê dentro do jogo, mas você sabe que peça você é desse jogo. E isso é fundamental, é maravilhoso a gente ter essa percepção de quem somos, de como agimos, de como sentimos. E isso é muito particular de cada um, né, Rafa? É uma energia que cada um traz. E cada um vai ter uma história diferente para contar. A gente nunca vai contar a mesma história. Porque até nisso Deus é maravilhoso, Ele é perfeito. E nos colocou aqui de maneira imperfeita para a gente encontrar quem a gente é. A gente saber quem a gente é dentro disso tudo. A gente conhecer a nossa verdade. E faz todo sentido quando Ele traz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é só sobre outras coisas, mas é sobre a gente mesmo. É a gente saber a verdade da gente mesmo. E tudo isso faz sentido no universo, em nós mesmos, da realidade que a gente vive. Então, assim, essa frase que ele deixou, quando a gente expande, a gente traz até a gente mesmo para fora. A gente se mostra, a gente entende isso que a gente está falando agora. Esse entendimento que vem. É uma verdade que a gente conhece da gente mesmo, que nos torna libertos, nos liberta de muita coisa, de cargas externas que a gente carrega
de uma vida, de uma família, de situações que muitas vezes não é nossa. Mas como a gente está inserido, a gente arrasta aquilo com a gente. Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente olha para a gente com verdade, a gente dá esse mergulho mais profundo, a gente consegue acessar e entender tudo isso. Então, esse conhecereis a verdade vos libertará, é sobre tudo. Quando a gente olha para isso com expansão, a gente entende muito mais do que a gente precisa. A gente vai além. E eu só tenho gratidão por tudo isso, por esse caminho que a gente vem percorrendo, de entendimento, de busca, de querer trazer alguma coisa para as outras pessoas. E dentro disso, a gente aprende muito mais do que qualquer outra coisa. E é gratificante demais, demais mesmo. E a gente acaba percebendo que nem é tanto sobre o que levar, mas é o que a gente tem dentro da gente, é transmitir o que somos, transmitir o que a gente tem dentro da gente, agregado a tudo aquilo que a gente vivencia, agregado a tudo aquilo que chega para a gente. Então, assim, é gratidão, muita gratidão. Porque a gente se dá conta de que a gente acessa muito mais da gente mesmo, a gente entrega muito mais da gente. E a gente fica feliz por isso. Eu me sinto muito feliz por isso. Porque às vezes você vem com o intuito de algo, mas você sai muito mais preenchido e você se encontra muito mais. E passa a entender, compreender várias outras coisas. E isso é muito, muito bom. E a gratidão para mim hoje é um encontro com Deus. A gratidão para mim hoje tem esse sabor, é o encontro com Deus. É o entendimento de tudo que Ele nos entrega. Seja para a gente compreender, seja para a gente aprender, seja para a gente caminhar melhor, seja como for. E principalmente os momentos mais difíceis. Porque quando a gente agradece tudo isso, a gente vê o tanto que a gente é fortalecido. Parece que a gente ganha uma força extra. Aí você começa a perceber, você começa a sentir que a sua força está naquilo que te dificulta algumas coisas. E a gente vai conhecendo muito mais da gente. A gente vai percebendo que tem coisas nossas ocultas que Deus tem um jeito muito mágico de mostrar pra gente aonde está isso em nós. E tem coisas que vêm que a gente, como mente humana, acredita que vem para destruir. A gente, quando usa o autoconhecimento, a gente percebe. Quando a gente usa a espiritualidade, a gente percebe que não tem nada disso. Isso vem porque a gente precisa crescer. O entendimento é de crescimento, é de avanço. Mas se a gente parar e analisar, tem muitas situações que são vistas como isso vem para destruir, isso vem para acabar. E mesmo dentro de tudo isso que o Rafa falou, que as pessoas hoje, vamos jogar dentro disso,
As pessoas hoje visualizam o futuro como destruição. E será mesmo? Ou é só a forma da gente ver essas situações? Ou isso tem algo para mostrar para a gente que a gente precisa ser forte e a gente precisa usar disso para revelar o que a gente tem de melhor, o ser humano tem de melhor. Às vezes a dificuldade, às vezes algo que hoje mesmo eu fiz uma postagem que me trouxe muito essa reflexão que o Rafa falou, e foi bom ele tocar nisso. A gente fala sobre Maria, né? Uma mulher que teve que conceber Jesus, né? De uma forma totalmente fora da realidade de todo mundo, mas ela encarou e ela descobriu o poder dela dentro disso, o poder que ela traz. Então, assim, a gente começa a analisar, começa a fazer análise sobre isso, e não é diferente com a gente. Às vezes as situações que vêm como dificuldade é só para a gente descobrir algo que a gente tem de diferente, algo que a gente tem, uma força extra que a gente tem, uma habilidade diferente que a gente tem, uma forma de ver a vida diferente que a gente tem. Então, assim, aonde muitos encontram dificuldade, outros encontram força. É como a gente está vendo essas situações. Com certeza passaremos, sim, por dificuldades. Sim, vamos passar por momentos difíceis. Mas como que eu vou olhar para isso? Simplesmente como uma dificuldade ou algo que veio para me destruir, me destroçar? Ou eu posso olhar para isso com uma outra visão? Que venha, mas que você tenha um sentido diferente disso. Que é sobre o que o Rafa falou. Né? É a forma como a gente visualiza isso. Eu vou dizer que aquele está errado e eu estou certo? Não, né? Porque é a visão de cada um. E está tudo bem. Mas aí a gente tem que olhar, cada um olhar para si mesmo e se questionar. Dentro de toda essa realidade, o que é que eu vejo no futuro? Eu vejo destruição? Ou eu vejo, sim, dificuldades, mas algo para se superar? E tudo isso. Então, assim, o nosso olhar, o nosso sentir conta muito. E quando a gente agradece por um ano maravilhoso, que eu acredito que para a gente foi, para a gente não, para mim foi maravilhoso. Acredito que para o Rafa também. E assim, para muitas outras pessoas. A forma que a gente olha para esse ano que se foi, que está indo, né, Rafa? Não foi ainda. Está indo. Teve muita coisa que fez a gente crescer, que fez a gente parar, que fez a gente olhar, que fez a gente analisar várias situações, mas também teve dificuldade, tem coisas que nos faz crescer muito. Aí você percebe que aquilo não era uma dificuldade, não era um contra, mas às vezes um empurrão, às vezes um vai para frente, continua caminhando. Então, assim, vai muito de como a gente enxerga essas coisas. E a gente agradecer. Quando a gente começa a praticar a gratidão, a gente entende muita coisa. Mas não é praticar, é como o Rafa falou, não é praticar da boca para fora. É a gente sentir essa energia da gratidão. É a gente sentir o nosso coração vibrar dentro disso. Que realmente eu sou grato. E as coisas começam a fazer sentido, né, Rafa?
Deu pane aí. O que as pessoas têm que fazer é o seguinte: tem que buscar a essência, né, no mais profundo íntimo. Então, se pergunta para Deus mostrar a tua essência, para você saber o que você deseja, né, e o que a tua alma busca, o que a tua alma precisa. Porque muitas vezes são coisas bem diferentes, né, e às vezes o que você não conquista aqui como sonho, como desejo, é porque a tua alma precisa, né, de algo que você precisa desenvolver, que você precisa ativar dentro de você. E muitas vezes é essas energias que a gente tanto fala. Às vezes a pessoa precisa ativar a energia da gratidão para conquistar as coisas. E quando a gente fala em coisas, não é só coisas materiais, mas é a felicidade, né, é os bons relacionamentos, é a família, é o relacionamento com os amigos, com o emprego, porque nada é separado. Nós, seres humanos, temos o costume de separar as coisas. Separa a espiritualidade, né, do materialismo. Separa o emprego do que você é em casa. Separa do que você é no trabalho do que você é em casa. Separa o que você é com os amigos. É tudo separado. Mas para o universo não existe essa separação. É tudo uma coisa só. Nós somos uma coisa só. Então, com os amigos você é uma pessoa. Dentro de casa você é outra. Com a tua família você é outra. No trabalho você é outra, totalmente diferente. Alguma coisa não está se encaixando, né? E é o que a gente fala também da questão espiritual. Você separar, né, a espiritualidade da questão material não funciona. Porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. É porque aí entra um monte de crenças que a gente não conquista as coisas aqui. E às vezes a gente não conquistar as coisas aqui faz falta para o nosso crescimento. Faz falta para o nosso crescimento. Tem pessoas que precisam ser ricas para evoluir. Tem pessoas que precisam viver na miséria para evoluir. E tudo isso tem um fundamento, tudo isso tem uma matemática de Deus para cada serzinho, né? Para cada consciência, Deus tem uma matemática diferente. Tem gente que precisa casar e separar 200 mil vezes. Tem gente que precisa casar e ter um monte de filhos. Tem gente que precisa casar e não ter filhos. Então, cada um tem, como você falou, cada ser tem o seu movimento no tabuleiro para crescer, evoluir e o universo inteiro entrar em equilíbrio. Nada é por acaso. Tudo é um equilíbrio do universo. Nós temos que pensar em termos universal, de universo, né? Porque cada ação nossa, cada atitude nossa mexe com energias e mexe com o universo. É refletido no universo inteiro. A raiva que você emana agora vai para o universo inteiro. E volta. Então, essas ondas de energia é o tempo todo, né? Indo e voltando, indo e voltando. Não pensa que vai só ali na esquina. Vai para o planeta inteiro, vai para o universo inteiro. As pessoas não têm consciência ainda, mas vão ter. Quando a gente estuda, né, as questões espirituais, né, os relatos que a espiritualidade nos traz para nos ensinar e nos esclarecer, a catástrofe que é a bomba, por exemplo, a bomba atômica, no mundo espiritual. Destruiu a cidade lá, sim, mas afetou o plano espiritual, afetou o sistema solar nosso, de um jeito que é inconcebível acontecer de novo. Não pode acontecer de novo, porque desequilibra tudo. Nós não temos noção da força energética que nós mesmos criamos, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com nossas atitudes aí fora. Então, nós temos que começar
a ter mais atenção para o que nos vem, né? Conhecimento, de esclarecimento, porque nada é em vão. Você está sendo esclarecido, é porque tem uma razão para ser. Você está sendo ensinado que nós temos que começar a pensar direito para conquistar as coisas, para ser feliz, para ser alegre, é porque nós estamos fazendo errado. Né? Porque se nós estivéssemos fazendo certo, aí não precisava ser esclarecido, né? Puxão de orelha daqui, puxão de orelha de lá, para nós começar a entrar no caminho certo. Então, qual que é o jeito que o universo encontra de chamar a nossa atenção? É só a gente olhar para fora, porque se a gente entrar em zona de conforto, o ser humano é assim, o problema não está no universo, o problema é que o ser humano entra numa zona de conforto e não quer sair mais. E aí como é que o universo faz para nos tirar da zona de conforto? Se traz conhecimento, traz esclarecimento, né? Nos dá tudo de mão beijada, porque é de mão beijada. Nós temos mínimo esforço para aprender. Né? O que nós precisamos fazer é aprender, só isso. E é o mínimo de esforço, porque queremos ficar na zona de conforto. Né? Então, se a gente olhar aí, o mundo aí fora, você acha que para o universo, para a espiritualidade, para Deus, que é puro amor, você acha que está bom? Guerras, violência, né? Corrupção, tudo isso que a gente vê aí fora, você acha que para Deus tá bom? Mas para o ser humano tá confortável. E a gente fica assustado porque mesmo sofrendo, tá confortável. Porque reclama, 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 mas quer que o outro mude. Quer que o outro conserte as coisas. Né? Mas no final da história, é cada um por si. A mudança é individual. Aí o individual faz o coletivo, mas a mudança é individual. Então tá na hora de nós acordar para a vida, acordar para a realidade espiritual. Porque senão vai vir sofrimento. E sofrimento, e sofrimento, e sofrimento, até nós sair dessa nossa zona de conforto e mudar. E a gente não precisa mudar lá fora, a gente não precisa mudar o outro, nós não precisamos de tecnologia nova. É uma mudança interna. Uma mudança interna que nós precisamos fazer. Se comportar diferente, emanar sentimentos diferentes, ter atitudes diferentes, positivas, caridosas, mais gentil, mais amorosas. É isso que nós precisamos mudar. O resto vem de graça. Né? O resto vem de acréscimo. Nós sendo o que nós somos, ingratos, a gente é ingrato, né? Gosta de prejudicar os outros, gosta de prejudicar a natureza, polui a nossa água, polui a natureza, destrói com as coisas, e assim mesmo ainda Deus é caridoso, justo, gentil demais, nos dá as coisas. Nós estamos acabando com a natureza. Daqui uns dias eu não sei como é que a gente vai colher alguma coisa. De tanto agrotóxico, de tanta poluição que nós estamos fazendo com a nossa terra, com o nosso solo, com a nossa natureza. E mesmo assim ainda Deus permite que nasça alguma coisa, né? Permite que a gente tenha certo desconforto. Então se a gente não parar para refletir, tem alguma coisa muito errada com o ser humano. Não é possível. Não é possível. Né? Não podemos ser tão ingratos assim. Mesmo fazendo todas as barbaridades que a gente faz, ainda Deus dá chance, e dá chance, e dá os recursos que a gente precisa para viver, crescer e evoluir. Exatamente. Existe amor maior que isso? Né, Rafa? E a ganância cega. É uma triste realidade que a gente vive hoje. E Deus sempre está ali, né? Presente em tudo,
nos apresentando possibilidades, chances. E que nem vamos falar que nem a pandemia, né? Quando a gente acha que é o fim do mundo, a solução aparece. E continuamos a caminhar de novo. E sempre vai ser assim. E sempre foi assim. Né? E daqui a pouco vai acontecer algo que vai parecer o fim do mundo de novo, e daqui a pouco passa, e a solução aparece, e Deus vai agindo assim, até nós aprender, né, a caminhar pelo amor, sem precisar sofrer, sem precisar sentir dor, né, caminhar pelo amor. Ou seja, quando vir algo, a gente mude antes que o universo faça com que a gente mude. Vamos mudar de livre, espontânea vontade, né? Não vamos esperar que o universo nos force uma mudança, porque é dolorido. Dói quando alguém força a gente a mudar. O universo faz isso, porque nós É aquilo, né? estamos... Um dos grandes ensinamentos, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E as pessoas, é aquilo que a gente já falou em outra live, né? As pessoas acham que o próximo está completamente, está muito longe dele, né? Mas a realidade, o próximo é tudo. É tudo. E assim, quando as pessoas olham para essa frase, para essas frases, né? Só com uma visão humana, não consegue entender muita coisa. Mas quando ela expande dentro disso, ela consegue perceber muita coisa e ter entendimento de muita coisa sobre essas frases. Então, sim, é a realidade que a gente vive. E desde que o mundo é mundo, sempre foi explicado, né, Rafa? Sempre teve direcionamento. Deus deixou tudo muito claro, tudo muito bem explicadinho. Mas a gente, como ser humano, daquilo que a gente precisa passar, a gente precisa cair para a gente saber que o tombo dói, né? Aí a gente faz aquele questionamento, até quando a gente vai viver assim? Até quando o ser humano vai precisar apanhar primeiro para sentir a dor? Porque muitas vezes a gente é incapaz de olhar para algumas situações e saber que aquilo ali não é certo. Mas precisa se levar uma rasteira primeiro, precisa se cair, se machucar, se ralar para entender que aquilo dói, que aquilo machuca, que aquilo destrói. E é assim que funciona. E enquanto o entendimento não chega, a compreensão de tudo isso não chega, vai se houver os tombos, vai haver os ralados, os machucados. Essa é a realidade que a gente vive hoje no mundo. Porque a inconsciência está maior do que qualquer outra coisa. E muitas vezes se paga o preço, né? As pessoas querem pagar o preço para ver. Não consegue sentir, não consegue intuir. Por quê? Porque o mundo está muito... O mundo não é nem o mundo está como sempre foi. As pessoas estão vivendo de uma forma que não se permite mais sentir, não se permite observar, porque a gente entrou numa fase de muito automatismo, né, Rafa? As pessoas estão no automático. Então, assim, mas
Deus sempre tem um jeitinho dele movimentar essas peças desse quebra-cabeça, essas peças desse jogo. E ele sempre dá a possibilidade. A gente que muitas vezes não quer entrar no jogo de forma como ele nos coloca. A gente quer entrar de forma exclusiva da gente mesmo, nosso próprio entendimento. E é onde a gente passa por muitas coisas que poderia ser evitado, né? E uma delas é sobre tudo isso que o Rafa falou. Sobre a natureza, sobre a nossa política e várias outras coisas. A gente não escapa de nada. Quando a gente expande a consciência dentro desses eventos, a gente consegue olhar além, a gente consegue enxergar além, a gente consegue perceber tudo que está acontecendo no universo. Essa é a realidade, né? É isso. Então é isso. Oi, Mari, boa noite. A Mari entrou e já saiu também. Ai, Jesus. Mas, então, fechou, Rafa? Isso aí. Então é isso, gente. Obrigado quem esteve aí com a gente. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até a próxima. Isso aí. Obrigado, uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu. Isso aí. Tchau.